A seguir, IIGD Irajá. Então a fé é o firme, não é o oscilante. Fundamento, fundações, estrutura. Das coisas que se esperam, daquilo que se espera. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então ainda não se tem. Ainda não se tem. Poderíamos citar aqui os exemplos bíblicos que a maioria dos irmãos de vocês conhece. A maioria que conhece. Abraão recebeu uma promessa de ser pai, sendo casado com uma mulher estéril, tendo idade já avançada. E os anos se passavam e o filho não chegava. E os anos se passavam e o filho não chegava. E os anos se passavam e o filho não chegava. E os anos continuavam passando e o filho não chegava. Mas eu vou mostrar a você como Deus expõe a fé daquele homem. Você volta um pouquinho e pega a carta aos Romanos no capítulo 4. Romanos 4:18. Quem lê? O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito. Versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Amém, Jesus? Então vamos atentar bem para esses dois versículos, porque no 18 Deus fala da esperança e no 19 fala da fé. Olha os dois dons. Olha que dois frutões. O qual em esperança creu, 18, o qual em esperança creu contra a esperança. Por que era contra a esperança? Porque ele não podia esperar uma coisa que a natureza não podia oferecer. Como é que ele está esperando uma coisa que a natureza não pode oferecer? Como é que ele pode esperar uma coisa que é impossível acontecer? Impossível para os homens, não para Deus. Impossível para os homens e não para Deus. O qual em esperança creu contra a esperança. Contra a esperança. Contra. Por quê? Porque despertar uma esperança para esperar um filho com idade avançada, sendo uma mulher estéril, que esperança doida é essa? Mas ele creu por esperança. E depois ele teve a fé e alimentou a fé e não deixou ela enfraquecer. Olha o grande segredo aqui. Então vamos lá. Versículo 19. E não enfraqueceu na fé. Dá uma paradinha? Então você está vendo que a fé pode enfraquecer. Ou melhor, ele poderia deixar a sua fé enfraquecer. Quem trabalhou a fé no seu coração foi Abraão. Ele trabalhou a sua fé. Irmãos, olha só. Às vezes a pessoa quer uma cura. A doença é crônica. O médico já disse, o doutor já disse que vai morrer com aquela doença. E a pessoa vem para Jesus. E ela ouve, e ela sabe que ele pode curar. Aí a cura não aconteceu num culto. Aí ela já perde a esperança. Nem esperança ela alimenta mais. Ela ainda está longe da fé. Mas a esperança ajuda, porque a esperança já alegra. Sim, irmãos, a esperança ajuda muito. Mas ela não resolve, o que vai resolver é a fé. Só que a esperança, ela dá força para lutar, para buscar a fé. Mas e aí? Aí aquela pessoa vem no culto, não aconteceu, e ela já diz, não consegui. E aí, o jeito é, eu tenho que me conformar com isso. Acabou. Ela escuta várias pessoas dando testemunho de cura da mesma enfermidade. Mas não aconteceu naquele culto em que ela teve esperança e não teve fé. Então ela já cristalizou que não vai acontecer. Porque ela teve esperança, mas fé ela não teve. Porque se ela tivesse fé, a fé é uma certeza. Ela alimentaria a sua fé. E essa fé cresceria sendo alimentada. Imagina um bebê no ventre. Vamos lá. Houve a concepção. Ninguém sabe nada, ninguém vê nada.
mas já está a sementinha ali. E daqui a pouco vem a realidade. E a barriguinha começa a crescer, porque a criança começa a crescer. Mas enquanto não chegar o tempo, ela não vai nascer. E não queira acelerar esse processo. Há coisas que você consegue de imediato, e há coisas que é preciso crescer na fé. Crescer na fé. Então vamos numa balança. Está o peso e o valor. A pessoa escuta tantas vezes que não tem cura. Ela escuta tantas vezes que não tem jeito. Ela escuta tantas vezes, que é raro alguém ficar curado daquilo. Que ela não consegue dentro de si despertar uma fé. A palavra vem, é como se batesse no ouvido e voltasse. Não houve uma atenção especial, uma atenção total ao que saiu da boca de Deus. O que sai da boca de Deus, irmão, não tem nada a ver com a boca do homem. É preciso entender isso. Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. O impossível aos homens é possível a Deus. Mas ele diz que sem a fé ninguém vai agradá-lo. Então é necessário não só receber a fé, buscar. A fé é buscada. É preciso alimentar a fé. E se você decidir alimentar uma fé para alcançar uma coisa que pouca gente consegue ou que ninguém conseguiu, é você e Jesus. É você e a palavra. É você, a palavra e o céu. Para de ficar dando atenção que as pessoas falam. Será que nesses anos todos, porque quando Abraão saiu da terra dele, quando ele ouviu a chamada de Deus, ele tinha 75 anos. Quando o filho nasceu, ele tinha 100. Então se passaram 25 anos da sua chamada, do seu ministério, até ele ser pai. 25 anos. 25 anos. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Nada. Olha o que o Espírito Santo revela no versículo de número 18 e 19. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Que palavra é essa? Assim será a tua descendência. Palavra que saiu da boca de Deus para ele. Marca essa página aqui e vai lá em Gênesis, lá na frente, no capítulo 15 de Gênesis. O título diz: Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em sonhos, em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Versículo 6, você pode ler comigo? E creu ele no Senhor. Bota uma mesa aqui. Eu pego alguém, ponho diante dessa mesa e digo: coloca o teu diagnóstico documentado em papel em cima dessa mesa. Coloca a Bíblia do seu lado.
Olhe para o sacrifício de Jesus, onde Ele te curou. E vou perguntar a Ele, em que você crê? As respostas serão, se forem diversas pessoas nesse caso, as respostas serão bem variáveis. Não, eu sei que Jesus pode. Não, eu sei. Eu sei que Ele já fez. Mas olha só, tá vendo? Tá aqui, ó. É especialista. Acabou. Simplesmente acabou. Respeite a ciência. Mas tenha fé naquele que tudo pode. Irmãos, a comunhão com Deus é pessoal. Enquanto as pessoas se deixarem arrastar pelo que a maioria fala, pelo que a maioria vive, pela forma como a sociedade se conduz, ou até o povo evangélico, vai se perder. Foi Deus e Abraão, Abraão e Deus. É você e sua Bíblia e você. É você e Deus, é Deus e você. Tem gente que não se tranca num quarto, passando o pior problema. Não, participou de um culto, não aconteceu? Não aconteceu. Não aconteceu. Eu fui no culto. Olha, eu participei 7 semanas, não aconteceu. Eu participei 7 semanas, não aconteceu. Irmãos, o 7 na Bíblia é simbólico, irmãos. O 7 na Bíblia é simbólico. O 7 é profundo. Sabe qual é o significado do 7? Perfeição. Sabe o que significa isso? Até acontecer, até a obra ser completa. Então deixa eu mostrar para vocês o problema da fé de muitos cristãos. Uma fé fraca, uma fé doente, uma fé que não chega, como Jesus disse, ao tamanho do grão da mostarda. Jesus disse que se a fé fosse do tamanho do grãozinho da mostarda, se fala com uma amoreira. A amoreira é uma árvore de porte médio, pequeno. É um pequeno arbusto. Sim, em alguns lugares ela até fica bonita e frondosa, mas não chega a ser uma mangueira. Não chega a uma jaqueira, nem de longe. Só que as raízes se alastram muito. A amoreira tem muitas raízes. Elas tanto se aprofundam quanto se alastram para os lados. Significa que ela ocupa o espaço e diz: eu sou senhora desse espaço. Muitas vezes doenças são assim. Eu domino esse corpo e ponto. Muitas vezes a incompatibilidade, as contendas são assim. Não tem jeito, não tem jeito. Não há como haver entendimento. Há problemas que parecem serem senhores da situação. E só Deus vai poder resolver. Porque só o sobrenatural vai poder resolver. Mas as pessoas vivem muito no natural, irmãos. Lamentavelmente, vivem muito no natural. As pessoas participam do culto, abrem a Bíblia no culto. Algumas até meditam. Me falam que meditam. Eu não vou entrar nesse campo, isso é muito pessoal, isso é muito íntimo. Nós não estamos vivendo, irmãos, momentos religiosos. Nós estamos na presença de Deus. Agora mesmo, nesse momento. Jesus pode curar. Jesus pode dar um toque e quebrar cadeias. Isso mesmo. A depressão, por exemplo. Depressão é uma pessoa prisioneira. Ela está dentro de um calabouço, de um cárcere. Mas a mão de Deus pode ir lá agora e arrancar. Tum, vem, você é meu. Mas por que muitas vezes Deus não faz? Ele disse: sem fé é impossível agradar. Irmãos, há pessoas que fecham o coração com as suas mazelas, com os seus entulhos. Literalmente, irmãos, há pessoas que com os seus entulhamentos, porque tudo que joga a pessoa recebe, e a pessoa fica, não é? É o medo, é a ansiedade. E há pessoas que, eu fico impressionada como há pessoas que se convertem, irmãos, mas não se esforçam para trabalhar a sua vida espiritual. Quando uma pessoa se converte, ela precisa se esvaziar de si mesma. Assim como ela precisa se despojar de todo pecado,
Ela precisa tirar também do coração os medos. Precisa tirar do coração a ansiedade e se encher da palavra viva, do Espírito de Deus. É outra vida. A vida com Jesus é outra vida. A vida do ser humano, desde que nasce, é natural. Então, o natural é físico. Ele vê com o olho físico, ele escuta e ele acredita. E a pessoa que é espiritual, ela contempla a palavra de Deus e sabe que é Deus falando. E Deus faz o que o homem não pode fazer. E Deus vê o que o homem não vê. O homem arranca o tumor, mas não arranca o demônio. Eu não conto o caso daquela mulher que não liberou perdão, que disse categoricamente, todas as vezes que eu tentei, ela disse: não quero perdoar, eu não quero, eu não vou perdoar porque eu não quero. Então não se pode fazer nada. Um tumor no intestino que é arrancado, operado, arrancado, e volta outro tumor no mesmo lugar. Bom, pode ter sido outro tumor, mas o demônio é o mesmo. O espírito era o mesmo. O casalzinho começa a ouvir a palavra, começa a se quebrantar, começa a obedecer a palavra. Depois dá umas cochiladinhas, vem pouco aos cultos, não abre a Bíblia, não remói o que estava recebendo. E quando vem o primeiro sopro contrário, pá, as brigas são do mesmo jeito. Por quê? Porque não colocaram a palavra de Deus dentro do coração. Muitos cristãos têm muitos problemas, irmãos, que se desde o início tivessem dado atenção e cada um recebesse o seu remédio, porque há momentos em que a palavra de Deus é remédio, a meditação e a atenção que se dá à palavra de Deus, por exemplo, no casamento, é um remédio para curar o casamento. Mas a pessoa despreza. Há pessoas, irmãos, que não têm temor a Deus. A pessoa recebe a mesma palavra que todo cristão recebe. Ela recebe o mesmo ensinamento. Se ela só der atenção por um momento, por um período, e depois deixar de lado, ela não teve temor a Deus. Eu costumo dizer que quando a pessoa não tem temor a Deus, ela não tem nada. Se a pessoa não tiver temor a Deus, irmãos, é que a gente não pode enxergar o temor. A gente pode provar os frutos. Ações e reações, palavras, conversas, olhares, muxoxos, ar de deboche, seriedade, alegria. Tudo isso temos de contemplar. Mas eu costumo dizer que a pessoa que não tem temor a Deus, ela não é digna de botar a mão na vassoura da casa de Deus. Você concorda comigo? Ela não é digna de lavar um banheiro dentro da casa de Deus, porque é casa de Deus. E às vezes a pessoa em casa, irmãos, ela faz tudo o contrário. Ela escuta a palavra de mansidão, mas ela não tem mansidão nenhuma. E não busca Deus para lhe ajudar, para jogar o lixo da ira fora. Há pessoas que vivem iradas. Há pessoas cujo coração é um paiol. Se alguém encontrar o pavio, a família inteira é destruída. Tem gente que não tem respeito pelo ser humano. Tem marido que não respeita a mulher. Quando as pessoas ofendem, é porque o respeito já fugiu há muito tempo. Ele fugiu. Nessa casa não me querem. O respeito foge. Vai para longe. Para encontrá-lo de novo, vai ter que dar longas caminhadas nas Escrituras. E vai ter que se refugiar nos braços de Deus.
E vai ter que orar sério para que Deus mostre onde foi que perdeu o respeito. Quando foi que perdeu o respeito? É lamentável que as estatísticas estejam mostrando que a nossa sociedade está destruída na família. O número de casamentos diminuiu e o número de divórcios aumentou. Por que isso? As pessoas não têm respeito. As pessoas são zombadoras, escarnecedoras. A convivência gera intimidade, mas a intimidade não é sinônimo de falta de respeito. Quando falta o respeito, irmãos, na obra de Deus, quando falta o respeito na casa, quando falta o respeito, se faltar no casamento, irmão, ou essa pessoa se arrepende profundamente enquanto há tempo, ou ela vai ser destruída pelo diabo, você pode ter certeza disso. Que é isso, pastora? Meu irmão, Deus não suporta escarnecedores. Deus diz que não suporta escarnecedores. Ele dá chance, dá chance, dá chance, dá chance. E tem gente que não toma jeito. Tem gente que não quer saber. Tem gente que não toma jeito. Irmãos, o cristão tem que meditar. Se você contempla a fé desse homem, você também contempla o respeito que ele tinha. O erro de Abraão foi ter deitado com a escrava para ter um filho com ela, por sugestão da sua mulher. Mas e aí? Você observa, e nós vamos voltar lá em Romanos 4, rapidamente, vamos lá? Romanos 4, vamos voltar lá. Versículo 19. Romanos 4, 19. Quem lê comigo? E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Olha aí. Olha, quando eu contemplo esse versículo, tá? Eu penso, com as minhas imaginações, eu penso que Abraão nunca desprezou a velhice de Sara. Ele nunca olhou para a cara dela e disse: mulher, tu tá velha demais. Eu sou mais velho 10 anos, mas eu tô um garanhão. Não, tem homem que se acha, gente. Ó, Abraão não olhou para o amortecimento do ventre de Sara. Ventre amortecido, ventre morto, ventre amortecido. Não, o Espírito Santo não usou a expressão adormecido, disse amortecido. Ou seja, como que morto, como que morto. Abraão não deu atenção para isso. Ele não deu atenção. Ele simplesmente guardava a palavra que Deus lhe havia falado e ele alimentava aquela palavra no seu coração. Eu imagino a guerra que aquele homem enfrentou entre pensamentos e coração. Uma fé firme. Será que o diabo não existia? Claro que o diabo existia. Antes de Deus criar Adão, o diabo já estava na terra. Imagina o diabo falando na cabeça dele: acorda, Abraão. Abraão, olha para o corpo. Abraão, você está velho. Abraão, Sara não tem mais o ciclo mensal. Acorda. Eu imagino que Abraão não dava atenção nenhuma. Ele nem sabia repreender. Foi Jesus quem ensinou. Ele nem sabia que era o diabo. Eu imagino que ele trabalhava os seus pensamentos e ele conversava sozinho e dizia: Deus me falou. Quem me falou foi Deus. Deus me falou, Ele vai fazer. Deus me falou, vai acontecer. Deus me falou, eu vou ter. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.